Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Você que está online, eu quero também estender o nosso amor para você. Você que está talvez no seu sofá, sua poltrona. Que o Senhor te abençoe, que você possa de alguma forma sentir a presença de Deus que a gente está sentindo aqui. Pode dizer amém aí, pessoal? Nós, então, estamos estendendo o nosso carinho, o amor para você. Espero que você seja abençoado. Meus irmãos, nós estamos ouvindo alguns relatos de pessoas tomando algumas coragens de tirar a carteira de motorista, de fazer um curso de francês, né, de lutar pelo seu casamento, de buscar mais a presença do Espírito Santo. Quem pode dizer amém aí? É isso, é preciso coragem, né? É preciso coragem, e nós estamos falando de uma coragem sobrenatural. Em nome da nossa igreja em Colorado, nós queremos dar boas-vindas a você. Eu sou o pastor Samuel, e você que está pela primeira vez, que o Senhor te abençoe, te guarde, que você saia daqui encorajado na palavra de Deus. E às 3 horas atrás eu recebi uma mensagem do nosso pastor Jonathan, indo para o hospital. Está diagnosticado com um apendicite, ele vai fazer uma cirurgia agora. Então eu gostaria de orar pelo pastor Jonathan, o nosso pastor, por essa cirurgia que vai acontecer. E também aproveitando por todos os enfermos, né, que estão enfermos, que talvez você esteja online e você não está aqui porque você está enfermo. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, obrigado, bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Nós oramos pela vida do Jonathan nesse momento que está internado, e o Senhor possa estar cuidando dele e dando sabedoria, graça à equipe médica que vai estar assistindo, que essa cirurgia possa ser conduzida pelo Senhor, e o Senhor possa estar protegendo de qualquer sequela e dando sabedoria a toda a equipe médica. Abençoa esses irmãos, abençoa essas pessoas. Nós oramos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, irmãos que estão hospitalizados, que não podem estar com a gente nessa noite. Oramos por aqueles que estão enfermos também na sua alma, enfermos na sua mente, aqueles que estão paralisados pelo medo, por algum motivo, sofrendo ansiedade. Pai, essa comunidade de fé aqui, nós estendemos um alcance sobrenatural naqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que de alguma forma o Senhor efetive o seu poder naqueles que estão mais fragilizados nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Eu queria também honrar você que está priorizando Deus aqui, mas também honrar cada pessoa que chegou mais cedo, voluntário, que estão com as nossas crianças nesse momento, ministrando. Eu sei que aconteceu agora, nós temos pré-adolescentes participando do culto. Vamos dar um salve para eles aí, pessoal. Acho que está rolando um certo tipo de transição. Acho que alguns pré-adolescentes foram transicionados, estão sendo transicionados, vão assistir o culto. Se vocês verem eles do lado de vocês dormindo, pode dar um cafuné não. Vai dar ruim, cafuné não. Dá um pescotapo, tá bom? Que bom estar com vocês. Terceiro episódio da série Coragem. A gente falou um pouquinho semana passada, nós fomos abençoados. Só citar novamente um elemento que eu acho que é muito importante, né? Sobre aquelas 2 pequenas amêndoas que nós temos no nosso cérebro, que se comunica com o nosso sistema nervoso e possuem um ofício de detectar tudo aquilo que represente uma ameaça. Eu consigo estar aqui e essas 2 amígdalas que eu tenho, todos nós temos, ela está dizendo, ok, você pode estar aqui à beira do palco, mas se eu fizesse o mesmo movimento num prédio de 20 andares, as minhas amígdalas rapidamente alertariam o meu sistema nervoso, mandando eu recuar, porque elas têm essa função, alertar tudo aquilo que representa uma ameaça e também nos proteger de perigos. Nós podemos ter essas amígdalas, e alguns têm amígdalas um pouco reduzidas, diga-se de passagem, talvez aquelas pessoas que não têm tanto medo, né? E outras, umas amígdalas hipertrofiadas, ou seja, ela tem medo de tudo. E é muito fácil a gente julgar o medo alheio, né? É muito fácil a gente julgar o que talvez para você não é um gigante, né? Então nós entendemos que nesse mesmo, vamos usar simbologia, né? Esse simbolismo aqui, pessoal, existe uma reação química natural ter medo. Ser humano é ter medo, é natural. Tá bom? O ser humano é ter medo de ficar em crise. Eu vou pedir para os pais também tirarem os bebês aqui do teatro. Por quê? Porque a gente fica olhando. Eu fico assim, meu Deus, ali o Tom, ali, olha lá, Tom. Pô, vamos parar com isso, em nome de Jesus. Distrai o pregador. Tô brincando, é muita fofura aí, né? Então, na verdade, é uma reação normal, mas é normal termos medo. Falamos semana passada que é normal ter
o medo no banco de trás do nosso carro, mas não é normal que ele assuma o volante da nossa vida. O medo pode ser um alerta para que nós não nos aproximemos de certas coisas que representem perigo. Agora, irmãos, a coragem que nós estamos falando aqui não é uma coragem da adrenalina que nos faz ser mais fortes. A coragem que nós estamos falando aqui não é uma reação química que o nosso corpo pode ter mediante a certos riscos e ameaças. A coragem que nós estamos falando aqui é a mesma coragem que faz homens como Ananias visitar aquele que persegue e representa ameaça para ele, como Saulo. Não faz sentido. A coragem que estamos falando aqui é de uma força sobrenatural que nos capacita com uma coragem sobrenatural que vai ser só por causa do Senhor. É algo sobrenatural. Não é normal, mesmo com as amígdalas hipertrofiadas, ou na verdade hipotrofiadas, que um mártir abra o seu peito diante de apedrejamento. Isso não é normal. Isso é o Senhor, que faz a gente ser perseguido por amor a Ele. E não apenas ser perseguido, mas continuar dizendo sim ao chamado de Deus, mesmo que isso apresente morte para nós. Isso não é normal. Inclusive, um grande pilar apologético é: nós podemos mentir até que essa mentira produza benefícios próprios para nós, mas quando ela ameaça a nossa integridade física, não tem por que mentir. É idiotice mentir. Mas se for o Senhor, não faz sentido. A fé, ela transcende o teto químico. A fé, ela ultrapassa a explicação química. A fé é muito mais poderosa que a adrenalina que vai nos fazer mais fortes. A fé nos faz cantar Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso não faz sentido. E se a fé fizesse sentido, ela não seria necessária. Então nós estamos orando diariamente por vocês, irmãos. Oramos para que uma coragem sobrenatural façam vocês pisarem em lugares que talvez, porventura, vocês desistiram de pisar. Que o Senhor ministre coragem para cada um de nós. E da mesma forma que essa coragem é sobrenatural, existe também uma atuação espiritual nos trazendo medo. Mais do que o teu pai dizendo: não coloca, meu filho, a mão na tomada, não dirige rápido, você tem medo de ter um acidente. É mais do que isso. Tem algo que aumenta essa sensação de medo. E isso também precisa ser discernido espiritualmente. Algumas coisas são espirituais. E eu não sei quão crente você é. Não sei. Mas nós acreditamos que nós temos um inimigo ao nosso derredor o tempo todo tentando tirar a nossa paz. O tempo todo. E tem coisa na sua casa, talvez um nível de agressividade, um nível de briga o tempo todo, um nível de insatisfação. Talvez você acordou um pouco prostrado, desanimado. Talvez não é tomando melatonina, não é tomando magnésio, nem creatina, nem correndo na praia. E eu amo todas essas coisas, não me entenda mal. Mas talvez o que nós precisamos é ter uma conscientização de que nós estamos inseridos em guerras espirituais. E lutar guerras espirituais com armas carnais vai só nos fazer frustrar cada vez mais. Nós viemos de uma época, eu não sei quanto tempo de crente você é, mas eu, quando criança, eu amava ir para a igreja. Mas eu preferia os cultos de cura e libertação. Já tem crente aqui. Que é aquela coisa que você... Era tipo um espetáculo. A gente já chegava, sentava no banco da frente. O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer? Será que vai ser curado? Será que não vai ser? Será que alguma coisa vai acontecer? E aí também, depois desses cultos, né, a gente sempre... Não, só comigo que acontecia. Eu batia lá na porta do meu pai: vou dormir contigo hoje? Que eu não estou sentindo minhas forças indo embora. Não me pegou aí, não foi? Então a gente veio talvez outrora de um exagero, né? E aí nessa... dilema, tinha entrevista com o capeta, a gente pergunta, fala, ok? O capeta fala, faz show. Aí a gente mostra, caramba, pompudo, olha como é que a gente domina, né? Aí fica aquela coisa meio fraudulenta. Então a gente foi criado numa cultura que tudo é Satanás. Tudo é Satanás. Nós não somos bons, como o pastor Jorginho falou, nós não somos bons mordomos do que Deus nos deu. E quando as coisas dão errado, é Satanás. Eu cresci, meu irmão, meu pai é pastor, eu cresci com a minha impressora dando errado sempre que precisava para coisa de igreja. Eu cresci, minha mãe falando: ó o diabo aí. A impressora da nossa casa sempre estava demoniada, certo?
A gente sempre, computador, eu sou da época que o computador era discado, se lembra? Se lembra disso, gente? Que coisa espiritual, era ruim hoje, né? Eu namorei com a Sabrina ainda mandando cartas. Vamos voltar ao primeiro amor. Mas tinha coisas que, então eu vou chamar, vocês me entendem quando eu falo sobre o exagero, eu posso chamar isso de uma ignorância espiritual? É de colocar culpa. Já ouviram aquela historinha que uma pessoa estava andando e aí estava o diabo na esquina do chão chorando. E foi, quem foi, diabo? Por que você está chorando? Sou tudo eu, sempre sou culpado. É um ponto de verdade. Por quê? Porque se somos filhos, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, andamos em autoridade, nós precisamos entender que Deus nunca travou batalha com Satanás, mas nós vamos. E ser cristão é saber que nós estamos inseridos em guerra. Mas agora eu quero convidar os irmãos a entender que nós corremos o risco de sair um extremo de que tudo era Satanás e ir para um outro risco que agora nada é Satanás. Nada é o diabo. Talvez a gente precise pagar mais psicólogos. Talvez nós precisamos ir mais para a praia. Talvez a gente precisa tomar mais melatonina. Talvez a gente precisa ter mais parceiros sexuais. Talvez a gente precisa estar mais em festa. Talvez a gente precisa ter mais pessoas e mais seguidores. Talvez a gente precisa correr como o mundo corre para encontrar uma felicidade que eles nunca vão encontrar. E nos esvaziamos daquilo que é mais necessário. Então entenda, tem coisa na sua vida que você vai ter que fazer terapia. Tem coisa na sua vida que você vai ter que fazer uma reposição hormonal. Talvez você vai ter que ter amigos na sua vida. Nem tudo é o diabo. Mas hoje eu sinto e creio que o Senhor vai trazer discernimento para entender que se a batalha é espiritual, Ele vai nos dar armas espirituais. A gente não vai ficar dignificando o poder de Satanás ou o diabo, mas isso é real. Algumas tentações, alguns vínculos relacionais são brechas, sim, para ações malignas. Nós estamos aqui há 4 anos. Quem está aqui com a gente sabe. A gente não fala muito sobre isso. Mas o mundo espiritual é mais real do que você imagina. Algumas conexões, alguns relacionamentos, alguns acordos, algumas sociedades, existem brechas. E o diabo é astuto, segundo a Bíblia. A Bíblia fala que o diabo é astuto. Então cuidado com os relacionamentos. Cuidado com aquilo que você está cultivando dentro de casa ou deixando de cultivar dentro de casa, porque às vezes não é briga normal porque vocês estão estressados no seu casamento, às vezes é uma opressão maligna sim, trazendo discórdia no meio da sua casa. Que o Senhor levante homens e mulheres sabendo guerrear as guerras com as armas certas. E como igreja nós entendemos isso, nós estamos fincando o reino de Deus nesse lugar. Nós estamos nesse teatro maravilhoso e nós entendemos que ao levantar o nome de Jesus, nós estamos sendo antagônicos a qualquer outro nome que é levantado aqui, se não for o nome de Jesus. Estamos em guerra constante, e isso não nos deve gerar medo, isso deve nos gerar confiança, porque Ele luta à nossa frente, o nosso general é Cristo, e Ele está levantando o exército, ciente disso. Olha, o Paulo, ele escreve uma carta à igreja em Éfeso, e essa igreja que é um epicentro, Éfeso é um epicentro cultural, onde deuses gregos e deuses romanos eram adorados. Então você imagina que agora existe uma comunidade de fé, que eram judeus que se converteram a Cristo, mas também gentios, que tinham vários deuses, vários ídolos, estavam envolvidos em vários rituais. Agora estão crendo e confessando Cristo como Senhor. E eles estão sentados no mesmo auditório. Eles estão sentando sentando na mesma mesa. Gentios e judeus. Só que Paulo começou a perceber uma divisão e um medo sendo detectado, principalmente no público de gentios, que tinha esse histórico ritualístico com outras religiões, com outras crenças. E isso também é uma abertura ao mundo espiritual. E Paulo, ele escreve essa carta famosa aqui no capítulo 6, ele foi missionário em Éfeso durante 2 anos, estabeleceu uma igreja em Éfeso, né? Essa multi-etnia, esse lugar epicentro de adoração a vários deuses, multiétnico. E Paulo, 6 anos, repete comigo, 6 anos, 6 anos após sua vinda e estabelecimento dessa igreja em Éfeso, ele escreve uma carta para essa igreja. Eu quero ler com os irmãos. Ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Esse era o contexto de conscientização. Vocês estão em guerra, irmãos. Vocês estão em guerra, vocês realmente têm razão para ficar com medo se vocês não estivessem em Cristo. Paulo estava chamando a igreja em Éfeso o seguinte: aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Estar em Cristo é estar sob o poder dele. Irmãos, guerra espiritual se luta com arma espiritual, e o medo não é ingrediente para lutarmos essas guerras. Não é. Às vezes eu oro, falei de manhã, às vezes eu oro principalmente para a geração Z. Os pré-adolescentes estão aqui, acho que eles vão ter que dormir com os pais dele hoje. Mas eu oro, às vezes, as pessoas precisam ver uma opressão, alguém oprimido. Porque nessa era que, não, nada é o diabo, que astúcia, né? Que estratégia, né? Olha, não, eu não existo. Porque, às vezes, se nós não somos conscientes do mal, por que vamos nos apegar ao bem? Mas às vezes eu oro para que algumas pessoas tenham alguns encontros. Que eu já percebi, quando eu era pastor de jovens, eu já fui pastor de jovens. Num retiro, já foi retiro de carnaval? Nunca foram, né? Vocês são muito Nutella. Vocês já dormiram em colchonete? Nem sabe o que é isso, né? Colchonete, como é que fala? Aquele colchonete, Não, colchonete de palha, tinha um nome. Licença, por favor. Mas eu estava no retiro e veio um menino. Aí estamos orando e ele, pastor, ó, pessoal aqui, ó, volta semana que vem se você não é crente, tá? Porque o tema da mensagem de hoje é a coragem para as nossas batalhas. Nós cremos que nós estamos inseridos em batalhas espirituais, sim. Nós não estamos demonizando as coisas, nós não estamos dignificando o poder do diabo, mas nós precisamos saber navegar nesses mares. Isso é princípio básico de cristão. Tá bom? A gente não está chamando tudo de diabo, a gente não está demonizando, mas nós precisamos recorrer às ferramentas e armaduras e armas que o Senhor nos possibilitou. Tem muita coisa na sua vida que é batalha espiritual, sim. E esse menino, então, pastor, retiro de jovens, o louvor estava lá, aquela coisa, aquele mover, a galera tá, olha, tem que o fulano de tal, ele tá, se você não é crente, nós acreditamos que algumas pessoas podem ter possessão demoníaca, tá? Isso é o que nós acreditamos. E aí, esse cara estava possesso. E aí, vamos lá, vamos orar, tal, não sei o quê. E a gente tenta ter um discernimento. E eu E eu orei e falei, fulano, tal, não sei o quê. E aí, ele estava fazendo lá o que ele estava fazendo, que eu não preciso explicar aqui. Mas eu falei assim, na hora eu sabia, cara, isso não é o que as pessoas estão achando que é. Ele está fingindo. Vocês estão aqui? Samuel, isso acontece? Que doideira, né? As pessoas estão tão carentes de Deus e de atenção que elas estão fingindo. E também pode haver um âmbito emocional tão grande, intencional a esse tipo de libertação, que até quem não é começa a ser só para fazer parte de uma libertação. Ouve isso. Pessoas estão tão desesperadas pelo sensorial em se sentirem libertas que elas não estão possessas. Mas elas começam a agir como se estivessem sendo para se sentirem libertas, para logo no dia seguinte acharem que Deus fez algo que ela precisava fazer, uma ruptura. Vocês entendem isso? Por isso que vocês vão ver que ambientes que tem muito esses movimentos de libertação, de expulsar demônios, acontece de verdade? Pode acontecer, mas tem muita coisa que é fraudulenta.
A própria necessidade e carência da pessoa. E esse menino não estava, eu fui e dei uma banda nele. E eu falei, olha, você vai sair. Não, é de verdade. Eu falei, se você não sair, e eu falei o nome, fulano, se você não sair, eu vou te... eu falei assim, né? Eu falei assim, ó, eu vou te dar soquinhos. Foi assim que eu falei, Léo tava esperando, né? Eu era jovem, esquece, meus passados. Eu vou te dar soquinhos. Aí dei a banda, disso que eu falei, não, pastor. Então, se você quer saber... Mas em outros... exatamente. Mas em outros momentos... E ele saiu, e olha só. E ele saiu do sítio a pé e correu de Campo Grande até Marechal Hermes. Não. É porque... Senhor, me dá graça aqui, Pai. Tá, vamos lá. E aí, tem algumas situações que às vezes você está frágil na fé, você está aqui, você está assim, cara, será que Deus é real? Você já sentiu uma opressão no seu quarto? Na sua casa, algumas coisas que não são espirituais, tentando tirar a nossa paz. Mas você já percebeu, já viu alguém que já teve uma opressão demoníaca? Já passou por isso? Até o diabo ajuda a aumentar a nossa fé, sabia? Porque você fala assim, calma aí. Eu já vi emoção. Eu já vi gente carente e me fingindo. Isso aqui não é emoção, não. O que eu já vi, meu irmão, e eu não vou entrar aqui nesse mérito. Eu falo assim, mano, só o Senhor é poderoso para nos libertar de uma malignidade, de uma podridão, de um sistema tão caído, tão sujo que oprime pessoas. O Senhor libertou a minha vida, o Senhor me libertou a sua vida, o Senhor continua libertando o opresso, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cativos. Muitas pessoas, por causa de feridas, de ressentimento, de traumas, de abuso, de mágoa, estão abrindo lacunas para espíritos imundos. Isso está na Bíblia e isso, infelizmente, ainda é atuante. Então nós não queremos ser essa igreja, vamos abrir o portal, pegue o punhal. Já aconteceu isso comigo. Não, Samuel, eu estou sentindo que você está aqui agora fazendo um trabalho na casa de oração, na Vila Mimosa, numa zona de prostituição. Samuel, você tem 26 anos, você não está preparado, por que você está fazendo isso? Não sei, eu estou fazendo. Deus me chamou, Evangelho da Paz, vamos fincar o nosso pé, porque é o Senhor que estabelece a força dele, nossa fraqueza. Não, mas deixa eu abrir o portal, deixa eu entrar e limpar o espírito. Vou abrir o portal. Agora pega o punhal, vai, faz aí, levanta, vai, mata. Então assim, vamos lá. Pastor, mas você não acredita nisso? Eu acredito no mundo espiritual, estou aqui há 10 minutos falando com você. Mas eu acredito que mundo espiritual se vence com o verbo vivo, a palavra do Senhor. A gente não precisa ver, a gente não precisa abrir portais, a gente não precisa de punhais, a gente não precisa nem, por favor, não comece a andar com armadura aqui a partir de semana que vem, não. Porque isso é uma metáfora. O Paulo está conversando com a igreja em Éfeso, porque todo mundo sabia, era uma metáfora. Todas as pessoas viam soldados romanos com cinto, com cinturão, com a couraça, com uma espada. Era algo que era aplicável àquele contexto, àquela demografia. Paulo então usa uma expressão e ele vai falar sobre a armadura de Deus. Meus irmãos, Leonard Ravenhill vai dizer que você não pode lutar nas batalhas de hoje com a armadura de ontem. Irmãos, nós precisamos entender que a armadura também se machuca, a armadura também precisa ser renovada, e tem muita gente ainda lutando com novos gigantes com armas antigas. Tem muita gente ainda tentando estrategizar contra inimigos com um pensamento antigo. Ou na verdade tem muita gente que não consegue avançar para o novo porque ainda está romantizando aquilo que Deus fez no passado. Discernimento é importante para uma igreja madura. Discernimento é um passo fundamental para uma igreja madura. Às vezes, meu irmão, não é um pai de santo que é o teu vizinho que é o problema. A ele você deve honra, a ele você deve amor, a ele você deve respeito, e a ele você deve dizer bom dia, orar pela vida dele. A tua luta não é contra um pai de santo, a tua luta não é contra o ateu, a tua luta não é contra aquela pessoa que pensa politicamente diferente de você. A nossa luta não é carne, não é contra sangue, mas contra principados em um mundo espiritual.
E o que você está falando, pastor? Porque às vezes na igreja tem um monte de idiota que distrata o próximo chamando isso de demônio. Tem um monte de gente infantil, idiota, que demoniza tudo, mas não atrai para si a responsabilidade, como Paulo vai fazer uma questão invocatória: revesti-vos da armadura do Senhor. Isso é uma responsabilidade própria de nos revestir, de lançar mão àquilo que Deus nos deu como armas. Vamos parar de espiritualizar o que não é espiritual, mas vamos nos atenar, porque existem muitas coisas espirituais sim. Quem está comigo aqui pode dizer amém? Então o Paulo está chamando a atenção. A armadura, meu irmão, de Deus é espiritual. Ninguém vai andar com capacete aqui agora. Mas precisamos entender os elementos de que Paulo estava conversando com a gente nessas metáforas. Eu achei interessante, a única foto que eu quero colocar especificamente é do cinturão. E o cinto da verdade eu acho muito interessante, porque o cinto, ele era a única peça dessa armadura que estava conectada com os outros elementos da armadura. Ou seja, o cinturão, ele também era um suporte para a espada, ele conectava com a couraça, e o cinturão, ele também possibilitava o lutador, o soldado, a ter movimentos livres. Importante isso. Ou seja, o cinturão da verdade, e nós precisamos entender que Jesus falou: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, se nós queremos ter todas as outras peças da armadura bem conectadas, o cinturão é um fundamento. E qual é o fundamento? A verdade. E qual é a verdade? A palavra. E quem é a palavra? O próprio Cristo. Ele fundamenta os nossos passos. Então, ouve isso, se nossa verdade é subjetiva, talvez na subjetividade da nossa verdade, nós não estamos conseguindo carregar mais a espada, porque a verdade já foi corrompida. Entenda uma coisa: nada aqui, nenhuma metáfora é para boi dormir. Tudo aqui é proposital. O Paulo está escrevendo uma metáfora, mas tem algo muito profético nisso. Ele está dizendo: se a nossa verdade for desestruturada, todo o resto dos elementos da armadura vão cair. Mas é só o cinturão? Não. O cinturão tem essa conexão de, por exemplo, suportar a espada. E a gente vai atacar. A gente vai atacar com a nossa opinião. A gente vai atacar com o nosso post. A gente vai atacar com a nossa cólera. A gente vai atacar errado, porque a nossa verdade é errada. É uma pseudo-verdade, ou é a nossa verdade. Irmãos, você que está online, fala com a gente. A gente ama você. Mas deixa eu te dar uma palavra aqui. Não existe a tua verdade, existe a verdade. E essa verdade vai trazer estabilidade para todos os elementos da armadura. Quem pode dizer amém aí? Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é verdade. A couraça que protege órgãos vitais é a justiça de Cristo. Couraça da justiça. Aqui é a justiça da regeneração. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Justiça aqui é o poder regenerador do Senhor. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Só Ele podia fazer o que Ele fez por nós. E isso protege o nosso coração. Isso protege o nosso coração por quê? Porque o nosso coração foi regenerado pela justiça de Deus. Ou seja, a couraça, protegendo o nosso coração. A regeneração. Meus irmãos, a sandália da paz fala sobre um evangelho ativo e nos protege contra a incoerência, a inconsistência. Os soldados romanos, na sola dos seus sapatos, das suas sandálias, era como se fosse uma chuteira de futebol. Tinham pequenas garras como se fossem pregos para fincar os seus pés. E aí a Bíblia também vai dizer: quão formosos são o quê? Os pés daqueles que... Ah, mas como assim sandália da paz? Mas a coisa não é caos, a coisa não é briga, a coisa não é bélica. E aí Paulo vai contrastar, Paulo vai provocar, dizendo que quando a gente finca os nossos pés, a gente vai trazendo reconciliação de paz. Onde há guerra, nós fincamos e posicionamos os nossos pés e estamos declarando: paz seja entre vocês. Não faz sentido, porque na guerra precisamos guerrear, mas a nossa guerra é diferente. Nós proclamamos a paz de Cristo que excede todo entendimento. Mas isso fala sobre uma proatividade, entende? Uma proatividade de colocar os nossos pés em lugares que nós não queremos colocar. E aí é o meu incentivo e provocação, irmãos: não deixe a passividade impedir vocês de pisar em territórios que você já sonhou em pisar. Ouve, o Senhor vai posicionar a gente em lugares que a gente não quer pisar,
mas Ele vai nos dar coragem para pisar. E quando nós pisarmos com a planta dos nossos pés, nós estamos representando a soberania do nosso Deus. Somos sacerdotes dele. Que as sandálias da paz sejam fincadas em proclamação do Evangelho. Amém? O escudo da fé é a confiança em Deus. A Bíblia vai falar que estudiosos vão dizer que os soldados romanos, escudo não era aquela coisinha pequena, não, pessoal. Era algo maior que 1 metro. 1 metro de escudo de madeira para serem protegidos de dardos inflamáveis que nós entendemos que isso é uma metáfora. Nós estamos sendo constantemente atacados. E a fé, existem 3 elementos de defesa na armadura: o capacete, a couraça e o escudo. Entende isso? Nós precisamos. A fé então nos protege de sofismas. A fé nos protege de talvez duvidar de quem Deus é. Olha só o que a Bíblia fala, 1 João capítulo 5, quem está comigo, diz o seguinte: pois todo aquele que é nascido de Deus vence. A minha pergunta para você: você é nascido de Deus? Não, eu quero vencer o mundo, mas você é nascido de Deus? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé protege a gente dos ataques. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, mas o que é gerado de Deus o guarda, e o maligno não nos toca. E o maligno não nos toca. O capacete da salvação é a certeza da identidade. Vocês já ouviram Romanos 12? Não vos conformeis com esse mundo. Vamos lá, pessoal. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do nosso Deus. A nossa mente precisa estar protegida. E eu posso afirmar e dizer, Craig Groeschel, ele diz que uma mente vazia é um campo de batalha perdido. E a gente está muito entupido de afazeres, entretenimento, e talvez isso não esteja fazendo você pecar, mas também não está edificando você e te fortificando. Tem que ter cuidado, porque mente vazia realmente não vai produzir nada bom. A nossa mente também precisa estar protegida contra toda mentira, contra todo ataque que vai tentar falar que você não é, ou que você não pode. Bota a mão na sua mente aí. Senhor, nós oramos, Pai, protege a nossa mente de mentiras que talvez o nosso passado, nossos traumas, nossos medos. Pai, protege a nossa mente, coloca o capacete da salvação. Senhor, protege a gente contra todo sofisma, contra toda verdade, mentira que parece verdade. Protege a nossa mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos sentem a presença de Deus nesse lugar? A Bíblia vai dizer então, por último, a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, que vai também atacar. Então, fisicamente falando, irmão, você que era um soldado, quem já se alistou aí? Não, quem serviu já, isso aí, né? Você sabe disso. No campo de batalha, você tem a couraça para se proteger, o capacete para se proteger, o escudo para se proteger, mas não é para atacar. Se bem que alguns filmes de gladiador, o cara também mata com escudo, né? Em Portugal também o pessoal dá cabeçada. O Capitão América, mas aí, poxa, aí também não. Eu tive uma experiência em Portugal que um menino já me deu uma cabeçada assim. Você está pensando o quê, pá? E eu era da paz, Aí eu assim, meu irmão, sou senador Camará, meu irmão. Rio de Janeiro, meu irmão. 12 anos de idade. Porque você está em Portugal quando eu tinha 12 anos de idade, meu Deus, a vila toda me conhecia. Ô, Brazuca, Brazuca, Brazuca. Era tudo Brazuca, né? E aí eu era popular, e esse cara ficou com ciúme de mim. Eu te perdoo hoje, meu irmão. O ciúme, com a inveja. Aí ele veio, ele era cigano. E cigano, lá, não sei se vocês sabem, ciganos eles são assim, ó, se você brigar com um, esquece. Do dia seguinte tem 50, assim. É uma comunidade muito, muito conectada. Aí ele me deu a cabeçada. Teve um dia que eu estava num shopping em Portugal, e aí os caras estavam a brigar, e eles estavam se xingar. Amigo, amado, abençoado. E todas essas coisas. Eu falei, que Portugal aqui é muito legal. Aí ele foi, aí ficaram assim, 4 metros de distância. Eu falei, ih, meu irmão, vai vir com o pesadão, né? Vai dar ali o pesadão na cara dele. Aí ele veio assim, ó. No queixo do outro, e o cara caiu e desmaiou. Eu falei assim, gente, português, reinventando a roda aqui da guerra. Mas normalmente, repete comigo, normalmente,
Normalmente a gente não ataca com capacete, não ataca com coraça, é para se defender, mas temos uma arma que é poderosa em Deus, é a palavra de Deus. E usando isso como expressão, o que legitima essa expressão é o seguinte: a Bíblia vai dizer: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele... Repete comigo: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele... Vamos usar as armas corretas, meus irmãos. Vamos saber nos defender, mas vamos saber nos atacar. Tem muita gente só sofrendo ataque. É retaliação o tempo todo. É a retaliação o tempo todo. Você não está cansado de sofrer? Talvez o que está faltando é isso aqui, ó. Você está com o teu escudo machucado, a tua coraça machucada, a tua mente machucada. Está na hora de começar a contra-atacar, meu irmão. A gente não pode ser saco de pancada, não. Até porque Jesus falou em Mateus 18, Mateus 6, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E porta tem que ser atacada. Então, Jesus foi conduzido ao deserto. Vocês já ouviram isso? Mateus 4. Jesus passou por uma certa batalha. E a Bíblia vai dizer que ele, tendo jejuado 40 dias, ele teve fome. O tentador chegou nele e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, repete comigo aí, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho, lança-te daqui para baixo. Olha o diabo, porque está escrito. Se você não é da Reis, e se você está querendo encontrar uma igreja, procure igrejas que vão pregar a palavra de Deus e não usar a palavra de Deus para pregar o que elas querem. Porque isso Satanás fez desde o deserto com Jesus. Está escrito também, Jesus, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse a Satanás: vai-te, porque também está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus estava jejuando, Jesus estava orando, Jesus estava se preparando, mas o que faz Satanás sair da sua presença é o que está escrito. Então o jejum é importante, a oração é importante, como Paulo falou. Precisamos orar mais. Nós tivemos uma sala de oração aqui maravilhosa. Precisamos orar mais, nos preparar mais. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E precisamos usar as armas espirituais. Jesus não venceu o diabo com o jejum, embora o jejum seja importante. Jesus não venceu com gritaria. Jesus não venceu com energia positiva. Jesus não venceu com secretismo ou misticismo. Hoje eu vou acender essa vela, porque essa vela vai tirar os espíritos ruins. Irmão, não vai. Não vai. Mas a palavra que sai da boca de Deus vai. Agora, se a guerra é espiritual, use a arma espiritual. Então, ele venceu com a palavra e o inferno recua. Irmãos, eu tenho uma pergunta para você, ou para nós. Também preciso pensar. Talvez a gente esteja perdendo batalhas porque a gente está lutando batalhas que Deus nunca nos equipou para vencer. Talvez nós estamos perdendo batalhas porque estamos insistindo em batalhas que Deus nunca nos ungiu, nunca nos equipou para vencer. Então ter discernimento é também saber que batalha a gente não deve lutar. E algumas abrir mão. Por que estamos perdendo batalhas? Estou realmente vestindo toda a armadura ou apenas algumas peças? A minha vida está fundamentada na verdade ou em sofismas que parecem verdades? Eu estou protegendo o meu coração ou estou postando tudo que é minha mágoa e dando voz a ressentimento? Porque aí a nossa couraça às vezes está machucada. Precisamos de renovar nossa armadura. Quanto tempo eu passo com a espada da palavra na mão? E quanto tempo eu estou usando outras espadas como influencers, opiniões, redes sociais ou até as minhas emoções? Gente, vocês estão aqui? Eu estou, como pastor, ajudando a gente a dinamizar naquilo que é espiritual para vencermos aquilo que é espiritual. Nós temos sido intencionais na oração ou eu apenas oro quando as coisas apertam? O inimigo me reconhece como alguém protegido e armado ou alguém vulnerável? Será que eu estou confundindo atividade com armamento? A gente não quer ser uma igreja de ativistas, nós queremos fazer porque estamos cheios da presença de Deus e amamos a presença de Deus. Estou enfrentando novos inimigos com armaduras e armas antigas.
Eu estou lutando batalhas que Deus me equipou para guerrear. E por fim, eu quero dizer o seguinte, tem uma história de um cara chamado Eliseu. E Eliseu está sendo cercado por inimigos. É muito interessante que o Eliseu tinha um parceiro, tinha um servo. E o servo sai da tenda. E olha o que acontece. Quando esse servo sai da tenda, ele vê que eles estão cercados. E aí ele fala, meu Deus, né? Mandou um WhatsApp pro pai, pra mãe, meu irmão, vou partir, acabou aqui. A gente está cercado, a gente vai morrer. Ele vai na tenda e fala, Eliseu, a gente está cercado, a gente já era, a gente está cercado. São muito numerosos. E aí Eliseu fala assim, calma meu filho, calma. Vamos lá, fique tranquilo, saia. E fala assim, eu vou orar para que as escamas dos seus olhos caiam e você veja o que eu vejo. Por que, meus irmãos, que algumas pessoas estão diante do mesmo cenário, da mesma batalha, mas têm uma confiança diferente? Por quê? Talvez porque a nossa armadura precisa ser renovada. Talvez porque o nosso coração precisa ser curado. Talvez porque nós precisamos nos revestir novamente. A gente está lutando novos gigantes com espadas que não são afiadas mais, com a couraça mais falha. Vocês recebem essa palavra aqui? Sabe o que eu acho? Nós vamos iniciar uma estação de G6, uma estação de grupos de crescimento. Nós precisamos de Eliseus na nossa tenda, orando por nós no momento que a gente não vê o que só Deus pode ver. A gente está precisando de amigos e amigas que vão falar assim, cara, calma, não se desespere. Deixa eu falar para você que o Senhor enxerga como a gente não enxerga. E o que está ao nosso redor é muito maior do que você está vendo. Nós precisamos de amigos, relacionamentos que estão orando nos dias maus e dizendo o seguinte, faz as escamas caírem, porque tem uma militância de anjos ao nosso redor, tem uma militância de carruagens de fogo, que são muito mais numerosos que os inimigos que estão nos afrontando. Essa é a minha oração para nós nessa noite, que nós possamos abrir nossos olhos de fé, que as escamas dos olhos possam sair, que todo eixo de naturalidade não substitua o discernimento espiritual. Existe um Deus que está batalhando as nossas batalhas. Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Esse mesmo Deus intercede à direita do Pai, meus irmãos, que as nossas escamas dos nossos olhos caiam e as ceras dos nossos ouvidos saem, para que possamos enxergar o que os céus enxergam e ouvir o que os céus falam. Porque aí, na ótica de Deus, talvez os seus inimigos não sejam tão grandes, impossíveis de vencer. Talvez alguns vão te dizer, nós vamos ser comidos como gafanhotos, e outros amigos que são cheios da coragem vão dizer, nós temos uma militância de anjos ao nosso redor, e Ele vai por nós, Ele está por nós. Vamos abrir nossos olhos, vamos abrir nossos olhos de fé. O Senhor é conosco. Levanta. Estamos muito felizes de ter tido você com a gente em nosso culto online. Antes de encerrarmos, caso você ainda não tenha tomado essa decisão, mas deseja seguir a sua vida com Jesus, queria te convidar a orar comigo. Querido Deus, sei que pequei e tenho pecado contra Ti. Minha vida está muito distante do que o Senhor deseja e por isso peço o seu perdão. Acredito que morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Que a partir de hoje, Tu sejas meu Senhor e Salvador. Amém. Se você tomou essa decisão e fez essa oração, queremos te ajudar nos próximos passos. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link ao lado da mensagem Eu Fui Encontrado por Jesus. Entendemos que esse é apenas o primeiro passo. Se você crê em Jesus, é muito importante que faça parte de uma comunidade de fé. Se você entende que a Res é esse lugar, também na descrição você vai encontrar um link com as nossas aulas da trilha de crescimento, onde contamos nossa história, aquilo que cremos e te ajudamos a exercer tudo o que o Senhor te confiou. Todos os nossos links das redes sociais também estão na descrição. Até semana que vem, presencial ou online. Que Deus te abençoe!